Então, dando início, hoje nós vamos falar sobre o comportamento humano do dinheiro. Mário, como que o comportamento humano do dinheiro, se o dinheiro não é humano? Exatamente. Se o dinheiro não é humano, o dinheiro ele reflete o seu comportamento. O seu dinheiro hoje ele é reflexo de quem você é. Então, eu trago essa reflexão logo de início, porque tudo que nós abordarmos e falarmos aqui hoje envolve a construção de cada um de vocês, a construção enquanto ser humano, como vocês se construíram enquanto ser humanos, e voltado para a questão financeira, obviamente. Então, é óbvio que o que eu trouxer aqui tem aplicações não somente na questão financeira, né? Eu tento fazer aqui um compilado do que a gente abordaria dentro de uma terapia, mas, obviamente, bem raso, né? Não tem como ser profundo nisso, mas eu trago aqui pontos aos quais vocês, aplicando na vida de vocês, vocês conseguem fazer isso de uma forma autônoma. E até parte, né, da questão, até faz parte da abordagem que eu sigo dentro da psicologia. Psicologia, ela hoje, salvo engano, ela tem 12 abordagens classificadas pelo Conselho, autorizadas pelo Conselho, né, de Psicologia, e a que eu sigo é a TCC, que a gente chama, né, de Teoria Cognitivo-Comportamental. É a abordagem que eu sigo. E dentro da TCC, a ideia primária entre psicólogo e paciente é que você seja o seu próprio psicólogo ao final de uma terapia. Então, é mais ou menos essa essência que eu vou trazer aqui para vocês com as ferramentas que eu vou trazer na aula de hoje, de modo que vocês, aplicando ela na vida, na organização, na vida financeira de vocês, vocês consigam expandir, né, essa membrana organizacional aí e consigam adequar isso dentro dessa mentoria financeira. Então, dito isso, vamos lá. Mário, você falou do comportamento do dinheiro. Vocês estão conseguindo ver minha tela, gente? Só para confirmar aqui. Sim. Então, vamos lá. Perfeito. Comportamento. O que é comportamento, Mário? Comportamento, essa aqui é a definição que eu gosto mais, né, do comportamento humano. Comportamento é o conjunto de atitudes específicas de alguém diante de uma situação, tendo em conta seu ambiente, sociedade e sentimento. Então, dentro da abordagem da TCC, como que o comportamento ele se insere aí? O comportamento ele é a escala final do funcionamento humano. Como que é essa escala, Mário? Como que funciona o ser humano? O ser humano ele é dotado de pensamento. Pensamento dirige, orienta ali as nossas emoções. Pensamento orienta emoções. Emoções conduzem o comportamento. Ou seja, o teu pensamento vai alimentar tuas emoções e as tuas emoções vão determinar teu comportamento. Então, se você doutrina o teu pensamento, se você consegue manipular positivamente o teu pensamento, a consequência disso são emoções saudáveis. E emoções saudáveis, você tem comportamentos saudáveis. Então, essa é a dinâmica do comportamento. Esse prefácio do comportamento humano vem através de pensamentos e emoções. Então, através disso, esse comportamento ele vai desaguar num conjunto de atitudes específicas de alguém diante de uma situação, tendo em conta o seu ambiente, sociedade e sentimento. Por que eu gosto dessa definição de comportamento? Porque ela traz a questão de ambiente, sociedade e sentimento. Isso vai ao encontro do pensamento humano. Eu faço essa introdução, antes de aprofundar um pouco mais nas crenças. Hoje nós vamos falar de crenças limitantes, né?
Mas eu faço essa introdução para que vocês consigam entender o que são crenças e como elas surgem ou surgiram. Então, as crenças, elas são um produto do pensamento humano. E o pensamento humano, ele é uma construção enquanto a tua evolução humana. Ou seja, você nasceu um DVD virgem e esses 4 pilares que eu vou trazer aqui para vocês agora, constituíram o pensamento humano de vocês. Então, qual é o primeiro pilar? Família. Você nasce, obviamente, você está inserido em uma família. E a família é o primeiro contato que você tem com o mundo externo. Então, o comportamento daquela família, as atitudes, os vícios, o comportamento que elas têm entre família, o Cláudio Duarte fala muito disso, né? De família aglutinada, família mais reservada. Então, você vai absorvendo o comportamento da família ao qual você está inserido. Então, isso vai ser um fator determinante na construção do teu pensamento humano. E a família, ele é dos 4 pilares que eu vou trazer para vocês, é o pilar mais forte. Por quê? Obviamente, por ser o ambiente ao qual você fica mais tempo ali, interagindo, né? E também porque existe uma coisa dentro da psicologia que a gente chama de vivência de satisfação. Vivência de satisfação é a primeira vez que você experimenta algo. Então, quando você experimenta algo, isso cria um traço na sua memória, um traço no teu pensamento, e você vai carregar aquilo para a tua vida, tentando reproduzir aquilo para ter o máximo de satisfação possível. Então, se você experimentou uma família onde a escassez era bem acentuada, você vai carregar essa escassez para a tua vida. Se os seus pais, ou a mãe, ou o pai, a pessoa que você teve mais contato na tua construção da infância e adolescência ali, se ela era uma pessoa gastadora, né? Você tem grandes chances de absorver esse comportamento e replicar isso na tua vida adulta. Isso serve para qualquer um desses perfis que vocês até já trabalharam com a Sulamita. Então, assim, a família é um fator mais relevante, mais importante, que vai auxiliar vocês, vai orientar vocês nessa construção do pensamento humano. Qual é o próximo pilar? Religião. Religião, ela é um fator que determina princípios, determina valores, determina aquilo que a gente acha moral ou imoral. Só que a religião, ela é uma base e se adequa em cima da família. Então, a religião que você está inserido, ela vai ali entrar num paralelo, você faz um paralelo com aquilo que você vive. Só um instantinho, gente, deixa eu abençoar. Oi, filha. Boa noite. Deixa eu ver, o pessoal, tá todo mundo com a câmera tampada. Tá, boa noite pro povo. Boa noite. Boa noite. Tchau, vou dormir. Não, vou dormir. É vigiar. Oi. Boa noite. Nossa, amiguinha. Vou dormir. Aí, Luar, viu? Deixa eu abençoe, tá, filha? Papai. Eu quero agora no meu pai. Você tá indo dormir, né, filha? Depois o papai vai lá te dar um beijo, tá bom? Tchau. Então, gente, voltando, a religião, ela vai potencializar a família e a religião, ambos ali, é cíclico, né? Elas se potencializam. Se você tem uma família com valores bem consolidados, princípios bem consolidados, a religião, ela potencializa isso. E vice-versa. Os valores familiares também conseguem potencializar os valores e princípios cristãos, né, da religião que você segue. Então é o seguinte, tudo isso, né, lembrando que eu falei lá no início, são fatores, né, camadas que vão sendo sobrepostas aí na construção do pensamento de cada um de vocês. E o terceiro pilar é o ambiente social, o ambiente ao qual você está inserido, o ambiente externo, né, a sua vizinhança, os seus amigos, as pessoas que você tem maior intimidade, pessoa que você tem maior convívio, né, na adolescência, aquelas pessoas, os seus amigos que você vai fazer as travessuras, né? Então, tudo isso também vai auxiliando você
nessa camada dessa construção do teu pensamento. E o último pilar é instituição de ensino, né? A educação, a questão da educação. O ambiente escolar, e até mesmo universitário, a gente está vendo hoje em dia, pessoas como que os jovens estão tendo uma mudança de pensamento quando passam por esse ambiente universitário. Por quê? Por conta da força que tem o ambiente de ensino, né? Você trazendo isso não somente para o ambiente universitário, mas também lá desde os anos iniciais, na educação, quando você está inserido num ambiente de ensino, você está ali aberto a aprender. Então, você não cria barreiras, você não cria bloqueios para o ensino que está sendo aplicado, porque você está indo buscar aquilo ali. Então, quando você não tem princípios e valores muito bem consolidados nos dois primeiros pilares que eu trouxe, que são família e religião, o ambiente de ensino ele tem esse poder por conta do ambiente ao qual ele está inserido, que é um ambiente de suposto saber. Você está ali, você não entende, não sabe, você está indo para ali aprender. Então, se aquele ensino que está sendo aplicado ali não for contra, você não tiver bem consolidado os seus princípios e valores, o teu ensino pode corromper esses valores e, consequentemente, criar alguma distorção nessa construção, nessa camada do pensamento humano. Então, dito isso, fazendo esse apanhado dessa construção, nós chegamos nas crenças limitantes. Mas, Mário, o que são crenças? A gente... alguém quer falar alguma coisa nesse início aí, ou não? De boa? Tranquilo? Vamos lá. Mário, então, beleza. O que são as crenças? O pensamento humano, né, tudo isso dentro, né, da TCC, a gente tem pensamentos automáticos, nós temos crenças intermediárias e nós temos crenças nucleares. O que são isso, Mário? Os pensamentos automáticos, tudo isso, gente, a gente vivencia no nosso dia a dia. Só que por conta de nós não termos a consciência, não sabermos desse tipo de comportamento, a gente nem percebe. Mas, por exemplo, você quem dirige, né? Está ali na Dutra dirigindo e você nem percebe que você passou por aquele trecho. Quando você dá por si, você fala, caramba, já estou aqui. Então, isso são pensamentos automáticos que você vai tendo, memórias automáticas que o teu corpo vai fluindo no automático. Então, esses pensamentos automáticos são o quê, Mário? São reações impulsivas de imediata resposta que levam em consideração alguma crença intermediária ou nuclear. Ou seja, para você ter um pensamento automático, anteriormente você precisa ter consolidado ali uma crença intermediária ou uma crença nuclear. Então, o que são crenças intermediárias, Mário? Beleza, vamos lá. Crenças intermediárias são suposições, regras ou pressupostos que nos fazem assumir posições antecipadas com o intuito de autopreservação do pensamento. Ou seja, você se posiciona anteriormente em uma situação baseado naquilo que você tem no teu interior para você se autopreservar. Então, isso são pensamentos intermediários. E os pensamentos nucleares, Mário? O nuclear ele é um pouco mais profundo, por isso que ele tem esse nome. Nuclear é o nível mais profundo do pensamento humano e é composto por ideias inflexíveis, absolutistas e generalistas, que nos leva a constituir percepção de si mesmo e da relação com o ambiente que você está inserido. Ou seja, seus princípios, seus valores, aquilo que você não abre mão ou aquilo que você aprendeu de uma forma tão aguda, aquele traço que eu falei lá no início da vivência de satisfação, é um traço tão profundo, tão agudo, que você carrega isso para a tua vida inteira e se torna uma crença nuclear. E essas crenças, elas, um subproduto dessas crenças intermediárias e nucleares que eu falei, são as crenças limitantes. Então, salvo engano, nós temos, acho que, catalogadas 48 crenças limitantes. Mas eu fiz um apanhado, né, um filtro, para trazer as que mais se adequam dentro dessa questão da organização financeira. Então,
Qual é a primeira crença limitante, Mário, que você traz hoje? Pensamento preto e branco. Vamos lá, vamos ver se vocês se enxergam dentro dessas crenças aí. E aqui eu acho que aqui vai começar a participação de vocês, hein? Vamos lá. O que é o pensamento preto e branco, Mário? É a tendência de ver as coisas ao extremo. Ou 8 ou 80. É o famoso 8 ou 80, né? Demonstra alto grau de rigidez de pensamento, porém também é determinado e focado, né? É uma pessoa, geralmente pessoas metódicas, né? Tem esse traço de pensamento preto e branco. Eu estou atendendo um rapaz que ele tem justamente esse tipo de crença. E uma frase bem corriqueira que as pessoas que têm esse tipo de pensamento falam: estou certo ou não? Geralmente ela traz uma ideia e no final da ideia ela fala: eu estou certo ou não estou? Porque ela quer que você alimente aquilo ali mais ainda, porque ela não se enxerga como errado. Então, por que eu trouxe isso dentro da organização financeira? Porque vocês vão precisar estar mais maleáveis, mais flexíveis a compreender o que estão fazendo de errado na vida financeira de vocês. Se vocês não estiverem abertos, se não dispostos a enxergar o que pode estar acontecendo de errado, isso vai influenciar de uma forma negativa na organização financeira de vocês, tá? Próxima crença limitante, catastrofização. O que é catastrofização, Mário? A pessoa ela só prevê desastre, né? Então, assim, tudo que é de futuro que pode acontecer, ela desconsidera. Deixa eu voltar aqui. Pode falar, Rosa. Não, dá para você repetir essa segunda, o nome? Catastrofização. Tá, vocês estão conseguindo ver minha tela aqui? Ela está escrito aqui na tela. A tela está travada no primeiro slide. Ué, não. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Passou aí para vocês? Agora sim. Foi. Então eu vou por aqui que eu acho que deve Agora foi. uma coisa na apresentação ali do slide. Eu vou por aqui então para não correr o risco de novo. Vamos lá. Catastrofização. Continuando. É isso. É a pessoa que... Desculpa. Amor, traz uma água para mim, por favor. A pessoa, ela desconsidera toda a possibilidade de algo dar certo. A Sulamita trabalhou nas eleições, né, no domingo agora, e eu fui buscar ela na escola que ela estava trabalhando e dei carona para uma menina que estava lá junto com ela. Aí, nessa função que a Sulamita trabalhou, eu sempre trabalhei todas as eleições. Esse ano que eu não trabalhei. Então, eu já sabia a dinâmica do trabalho, a Sulamita não. Então, eu fui explicando para ela o que ia acontecer, quais eram os pontos mais críticos, né, durante o dia da função ali que ela ia fazendo. Obrigado. E aí, quando eu fui buscar, eu já tinha falado com ela assim, o ponto crítico é de manhã. Todo mundo quer votar de manhã, que é para liberar o dia, ficar o dia tranquilo. Então, de manhã é um vulco-vulco danado, é uma aglomeração, e depois do almoço fica tranquilo. Fui buscar a Sulamita para ela almoçar e votar, e dei carona para essa menina, ela. Aí eu peguei e falei, não, mas agora já vai estar mais tranquilo e tal. Ela, não, agora que é a hora horrível também, é de manhã e de tarde. Agora o povo que não quis votar de manhã vai vir agora, todo mundo agora de tarde, é uma tristeza, é uma tribulação. Eu olhei para a cara da Sulamita assim. Isso é um típico exemplo de catastrofização, gente. A pessoa ela já está tão imersa no caos que ela não consegue enxergar nenhuma possibilidade uma possibilidade positiva, de algo bom. A pessoa não consegue. E o fato dela estar tão imersa em pensamento negativo elimina qualquer probabilidade da mente dela, do inconsciente, do subconsciente dela, de trabalhar favoravelmente para ela. Na última aula que a gente vai falar sobre emoções, eu vou explicar para vocês como que o pensamento negativo influencia química e biologicamente nos nossos pensamentos.
o fato de você estar tão imerso em pensamento negativo vai impedindo que você consiga ter clareza de pensamento e que os pensamentos positivos, as possibilidades e probabilidades positivas, elas possam surgir. O psicológico, o emocional influencia diretamente no biológico e vice-versa. Então, se você não consegue controlar esse tipo de crença limitante, os teus resultados estão profundamente fadados a serem catastróficos, né? Porque é exatamente essa a ideia dessa crença limitante. Então, estejam atentos ao diálogo, aos pensamentos negativos, para que isso não acabe corrompendo esse processo de vocês. Terceira crença limitante, descontar o positivo. O que é descontar o positivo, Mário? Minimizar evidências que contradizem pensamentos negativos que nos sabotam. Você, por exemplo, né, vou usar o próprio exemplo dessa menina lá. Ela retorna depois do almoço, lá para a função dela na zona eleitoral. A zona eleitoral está vazia, começa a chegar 1, 2, 3 pessoas, não tem nem fila, as pessoas chegam lá, vamos supor que praticamente já chega para votar. Aí alguém faz um comentário assim, caramba, que bom, né? Esvaziou, quase não está vindo alguém, quase não está vindo gente para votar. Tomara que fique assim até o final. Mas eu acho que não. Você vai ver que se daqui a pouco não vai começar a aparecer um monte de gente aí. A pessoa começa a reduzir as evidências, os fatos que estão ali na frente dela. Ela está vendo a zona eleitoral vazia, chega uma pessoa ou outra, mas ela quer alimentar a ideia de que não vai dar certo, de que aquilo ali vai encher de uma hora para outra, de que vai virar o caos novamente. São pessoas que têm prazer no caos. E, para isso, elas se auto-sabotam. E mais à frente a gente vai falar sobre auto-sabotagem. Tá? Próxima crença limitante. Adivinhação. O que é adivinhação, Mário? Exatamente isso que o nome quer dizer. Fazer previsões baseadas em informações escassas. Ou seja, vou dar um exemplo agora do que vocês vão viver. A Sulamita vai pedir para eu cortar o meu dinheiro da unha. Sulamita vai pedir para eu limitar o meu dinheiro de fazer o cabelo, ou o dinheiro que eu gasto no futebol, ou o dinheiro que eu gasto no... Enfim, você está tentando prever algo que você não sabe e dentro de um cenário pessimista ainda. Então, gente, tudo isso aqui são traços do nosso comportamento que a gente vai fazendo assim de uma forma automática durante a nossa vida, na nossa rotina diária, e a gente nem percebe. Então, trago isso aqui, a ideia de trazer essa aula logo no início, né, no início da mentoria, é que vocês não se deixem influenciar, porque o seu inconsciente, o teu subconsciente, ele vai trabalhar de acordo com aquilo que você se construiu até o momento. E em algum desses momentos, você vai ser aí confrontado por ele a você despertar alguma dessas crenças limitantes. Então, sabendo disso, o Mário falou naquela aula lá que isso é isso aqui. Então, já estejam atentos para isso, justamente para que vocês consigam eliminar, dissolver esses pensamentos. E na segunda parte dessa aula, eu vou explicar para vocês mais ou menos algumas ideias, algumas ferramentas para vocês chegarem nesse resultado, né, de dissolver essas ideias. Quinta crença limitante, terceirizar a felicidade. O que é terceirizar a felicidade, Mário? Dar a fatores externos a palavra final sobre as tuas emoções. Eu só vou ser feliz se eu comprar esse carro. Eu só vou ser feliz quando eu conseguir comprar esse telefone. Olha, eu só vou aceitar que essa mentoria deu certo se eu conseguir acabar com todas as minhas dívidas em um mês. Você acaba limitando as possibilidades. Você acaba determinando algo não considerando determinados fatores. Então, você acaba terceirizando a tua felicidade, tirando ela
de toda essa organização, todas essas ferramentas que vocês vão aprender dentro da organização, você acaba eliminando algumas delas, porque você determinou que algo aconteça. Pode falar, Sônia. Espera aí. Senti um tá, não, peraí. Pediu para entrar. Só um instantinho, gente. Sônia pediu para entrar aqui. Boa noite, Sônia. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Boa noite. Seja bem-vinda. Boa noite. Obrigada. Depois você pega, a aula vai estar gravada, tá? Depois você assiste lá até essa parte, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Estou falando sobre crenças limitantes, tá? Já falei de algumas aqui. Vou passar para a última agora, tá? Ah, tá. Tô aqui. A última, sexta e última crença limitante. Falsa sensação de impotência. Que é Vou fechar o microfone, né? Por favor, tá? Obrigado. Obrigada. Falsa sensação de impotência. Tá. Acreditar que temos menos poder do que de fato nós temos. Não limitem, é o que eu acabei de falar aqui agora. Não limitem o poder que vocês têm. Não coloquem limites nas ações que vocês podem tomar. Por quê? Porque a gente tem um costume de planejar, tomar decisões no presente baseado em tudo que a gente, né, viveu até aquele momento. Então, não limitem as ações futuras de vocês com aquilo que vocês têm no presente. Estejam abertos a vocês entenderem tudo aquilo que vai ser oferecido na mentoria financeira, tudo aquilo que vocês irão aprender, são ferramentas que, gente, a Sulamita já deve ter atendido para mais de 100 casais, eu acredito. Só não teve resultado extremamente positivo, eu não vou nem falar positivo não, só não teve resultado extremamente positivo pessoas que não colocaram em prática o que foi apresentado na mentoria. E vou dizer uma coisa para vocês, a quantidade é muito pequena. O que eu me lembro aqui deve ter tido, acho que uns 3 casais no máximo. De resto, todas as pessoas tiveram resultados positivos. Todas aquelas que se engajaram no processo, que aplicaram tudo que foi apresentado e trazido aqui para vocês, todas as pessoas tiveram resultados. E, assim, alguns resultados de casamentos restaurados, vida restaurada. E isso não é somente por aquilo que a gente traz aqui, não. Uma grande parcela são vocês aplicando isso, porque se vocês não aplicarem, não tem resultado. É igual a terapia. Primeiro, você precisa querer. Segundo, você precisa estar disposto a aplicar aquilo que é oferecido para que você mude. Então, não limite as ações que vocês podem tomar. Não limite, não dê limite para essas ações, porque muita coisa boa está por vir. Deixa eu só encerrar aqui.